A paz de Deus, meus amigos. A palavra de hoje, vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. O título da palavra é Filipe e o eunuco etíope. Vamos lá. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E ele disse: Entendes tu o que lês? E ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram próximo de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Glória a Deus! Que maravilha, hein? O Espírito Santo conduziu Filipe para aquela estrada. Por quê? Porque Deus tinha um encontro marcado com aquele eunuco que estava lendo as Escrituras no profeta Isaías, né? Como diz aqui. E o lugar da escritura que ele lia era: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Ele não sabia de quem que falava esta palavra, de quem se referia. E aí Filipe, se aproximando, e perguntou para ele: Entendes o que lês? E ele disse: Como entenderei se ninguém me explicar? Olha que bonito a guia de Deus, né? Quando é pelo Espírito de Deus, a palavra chega à pessoa. Mas ali encontrou uma boa terra. O eunuco estava buscando. Era um homem que estava voltando para casa. Ele tinha ido até Jerusalém para adoração. O coração dele era agradável diante de Deus. Era um homem sincero que estava adorando a Deus em Jerusalém e estava de regresso para sua terra. E aí Deus viu que nesse homem tinha algo de muito bom e que ele precisava de esclarecimento. Então mandou Filipe acompanhar a carruagem dele. Imagine uma carruagem puxada por cavalos, né? E ele ali dentro pediu, ele estava tão interessado que ele pediu para Filipe entrar na carruagem e sentar ao lado dele. E foram poucas palavras e ele entendeu, ele gostou do que ouviu,
teve, pela fé, ele creu. E como Felipe havia falado do batismo para ele, porque ele perguntou, né? Eis aí a água. O que impede que eu seja batizado? Por quê? Porque falaram sobre o batismo. Nesse trecho que eles estavam na carruagem falando sobre as coisas de Deus. Enquanto Felipe anunciava Jesus Cristo para ele, certamente falou sobre a necessidade do batismo nas águas. E ele, vendo a água, disse, eis aí a água. O que impede que eu seja batizado? Nada impede para aquele que crê. Se você crê de todo o teu coração, você pode ser batizado em nome do Senhor Jesus para a sua salvação, para o perdão dos seus pecados. Palavra muito linda, importante, falando sobre a conversão, sobre o batismo, que é o primeiro passo. Você creu, você tem fé, você quer se salvar, você tem que se legitimar, você vai passar pelo batismo. E quanto ao batismo, em várias partes na Escritura fala sobre o batismo, e você poderá fazer essa pergunta. Hoje está tão fácil de verificar onde que está escrito tal assunto na Bíblia. A maioria estão com o celular na mão, o próprio Google, esse aplicativo de pesquisa, diz para você. Está muito fácil, você digita o assunto e ele dá uma resposta para você de vários lugares que está escrito sobre aquilo. Ficou muito mais fácil. E não se perca nessas facilidades que existe hoje, só com os atrativos dos aparelhos, da mídia, das redes sociais. Procure se firmar na fé, não desfaleça na fé. Busque que Deus vai mostrar para você um caminho ainda mais excelente. Essa é a palavra desta manhã e espero que todos tenham compreendido. Deus seja louvado, que a paz, a graça, a misericórdia, a saúde de Deus esteja com você e a sua família. Amém. Glória a Deus.